Ageu capítulo 1, capítulo 1, onde Deus vai falar aos nossos corações, amém? Glória a Deus. Vou ajeitar aqui. Aleluia. Vamos ler os versículos 2, 3 e a parte B do versículo 9, onde Deus vai falar aos nossos corações. O versículo 2 está dizendo assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. 4. Acaso é tempo de vocês, preste atenção, morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Uma pergunta de Deus. Em versículo 9, a parte B: por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Pai querido, Pai amado, nesse momento estamos em sua presença. Queremos, ó Pai, te agradecer pelo culto que o Senhor está nos proporcionando. Nós viemos aqui para te adorar, meu Pai. Meu Deus, nós viemos aqui para te adorar, mas quem está recebendo somos nós, ó Pai. Somos nós que estamos recebendo mais da sua graça, mais do seu poder. E nós queremos, ó Senhor, te agradecer, porque o Senhor é santo, o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso e nos proporciona coisas grandes, ó Pai. Que o Senhor possa continuar falando conosco, que o Senhor possa trabalhar, meu Pai, em nossa mente, que o Senhor possa trabalhar em nosso coração, e que todo mal, Pai, que possa estar, meu Senhor, sendo levantado para nos impedir de ouvirmos a Tua voz, de nos impedir de ouvirmos a Tua palavra, ó Pai, em nome de Jesus, que esse mal caia por terra agora, em nome de Jesus, para que possamos ser avivados pela Tua santa palavra, Senhor. É que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Aleluia. Deus é lindo, Deus é poderoso. Glória a Deus. Que o Senhor possa falar profundamente ao nosso coração neste lugar. Essas palavras que nós lemos, elas foram ditas por Deus para o seu povo através de Ageu, em um contexto onde Israel havia voltado para Jerusalém após viver por volta de 70 anos em cativeiro. Eu digo por volta de 70 anos porque os historiadores dizem que foram 50 anos. E na Bíblia a gente vê lá dizendo 70 anos. E aí há uma contradição entre o que os historiadores dizem e o que a Bíblia está registrando. Só que nós devemos levar em conta que os números na Bíblia eram sempre acompanhados por símbolos, simbologias. Então é por isso que nós falamos por volta de 70 anos. Então esse povo ficou em cativo, ficaram no cativeiro babilônico. E eles ficaram lá presos, foram levados cativos por causa de sua constante desobediência. Aquele povo foi levado em cativo por causa de sua constante desobediência. É o que nós vemos em Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 49 ao 52. Olha o que ele diz: o Senhor trará de um lugar bem longe, dos confins da terra,
uma nação que virá contra vocês como a águia em mergulho, nação cujo idioma não compreendem. E 50, nação de aparência feroz, sem respeito pelos idosos e nem piedade para com os moços. 51, ela devorará as filhas as crias dos seus animais, as plantações da sua terra, até que vocês sejam destruídos. E por fim, ela sitiará as cidades de suas terras, até que caiam os altos muros fortificados em que vocês confiam. Por causa da desobediência, Deus permitiu que esse povo fosse totalmente destruído. A gente vê isso também em Deuteronômio 30, versículo 17 e 18. Versículo 17 ele diz: se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los. Versículo 18: eu hoje vos declaro que sem dúvida vocês serão destruídos por causa da desobediência. E isso nos mostra que muitas das vezes o nosso sofrimento, a nossa luta, ela é consequência da nossa desobediência. Muitas das vezes nós passamos sofrimentos porque nós fomos desobedientes uma outra hora. Deus às vezes permite que passemos provas. É claro que nós já falamos aqui sobre a provação, sobre a prova e sobre a tentação. Deus usa a prova para mostrar, para realmente para comprovar a nossa fidelidade, como aconteceu com Jó. Deus permitiu que ele passasse por prova para ver se ele seria aprovado, para comprovar também a Satanás que Jó era fiel. E às vezes Deus nos permite passar por esse tipo de situação, e até às vezes Ele nos permite passar por prova para trabalhar em nossos corações, para trabalhar em nossa mente, para tirar de nós algumas coisas que devem ser tiradas para nos tornarmos ofertas agradáveis a Ele. Só que às vezes o nosso sofrimento é consequência de uma vida de desobediência. Falaram comigo, falaram com você: olha, isso é errado, isso desagrada a Deus, e a gente não quis dar ouvidos. E aí nós somos levados ao lugar, ao vale, né? Vamos dizer assim, ao vale da provação, da prova, ao vale do sofrimento. E aí nesse vale a gente começa a lembrar do que falaram para nós anteriormente, das palavras que vieram aos nossos ouvidos nos advertindo. Nós lembramos das pessoas que foram usadas por Deus para nos advertir, e nós não demos valor, e pelo contrário, nós rimos na cara dessas pessoas. Nós não demos valor à palavra de Deus. E aí às vezes o sofrimento vem para nos mostrar que ser desobediente tem uma grande consequência. E o povo de Israel passou por isso, foram advertidos. Deus advertiu esse povo. Esses versículos aqui são versículos de advertência. Deus advertindo, mostrando que para a desobediência haveria uma grande consequência, destruição de tudo que eles amavam. Porque
o pecado, o que ele provoca? A morte. A consequência do pecado é a morte. E em segundo lugar, esse povo voltou, e mesmo voltando, tudo estava em ruína, tudo estava destruído, até mesmo a casa do Senhor, a casa de Deus. Antigamente havia um templo onde Deus era adorado, onde Deus habitava, onde a arca da aliança ficava. A gente vê isso em 2 Reis, capítulo 25, versículo 8 e 9. Tudo estava destruído. Em uma época, um homem, Nebuzarão, comandante, conselheiro do rei, olha o nome dele, né? Nabucodonosor era o rei, e Nebuzaradão era o comandante. E esse comandante da guarda imperial, conselheiro do rei, o que ele fez? Ele foi a Jerusalém, incendiou o templo do Senhor, o palácio real, as casas e os edifícios mais importantes das pessoas mais ricas. Ele destruiu tudo. Tudo debaixo da permissão de Deus, é claro, porque Israel foi desobediente. O templo do Senhor representava a habitação de Deus no meio deles. O templo do Senhor representava a morada de Deus naquele lugar. E o templo sendo destruído, incendiado, significava que Deus estava saindo do meio deles. Significava que Deus estava se retirando. Deus não estava mais no meio deles. 1 Crônicas 22:19, a gente lê o seguinte: Disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor vosso Deus, e levantai-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca do pacto do Senhor e os vasos sagrados de Deus sejam trazidos para a casa que será edificada ao nome do Senhor. A casa que representava a habitação de Deus no meio daquele povo. E aí vem a pergunta: qual era a ordem do Senhor para os que haviam resgatados por Ele do cativeiro babilônico? Qual era a ordem do Senhor? Eles deveriam reconstruir o templo de Deus. Assim eles glorificariam o nome do Senhor. Ageu 1:8: Subi ao monte, trazer madeira, edificai a casa, e dela me deleitarei e serei glorificado, diz o Senhor. A ordem era reconstruir o templo do Senhor. A ordem, após eles terem voltado do cativeiro babilônico, após serem resgatados pelo próprio Deus, era reconstruir o templo. Essa era a simples ordem. Sabe o que Deus estava dizendo? Olha, estou tirando vocês do cativeiro babilônico, estou trazendo vocês para Jerusalém de volta, e eu quero que vocês reconstruam o meu templo, porque agora eu estou voltando a habitar no meio de vocês. Então, eu posso ilustrar essa história aqui conosco, com a nossa vida. Nós vivíamos em um período de uma vida de pecado, uma vida que desagradava totalmente o Espírito Santo de Deus, e quando nós resolvemos aceitar ao Senhor Jesus Cristo como Salvador, ou reconciliarmos com Ele, nós estávamos trazendo de volta à existência o templo de Deus.
E eles iniciaram a reconstrução, começaram a reconstruir o templo do Senhor. Esdras 3, capítulo 3, versículo 8 diz: no segundo mês do segundo ano, depois de chegarem ao templo de Deus em Jerusalém, que estava todo destruído, chegaram lá no local, todo destruído, derrubado, Zorobabel, filho de Sealtiel, Jeuá, filho de... Deixa eu voltar aqui que o computador sai do lugar. Zorobabel, filho de Sealtiel, Jeuá, filho de Jeozadaque, e o restante dos seus amigos, dos seus irmãos, os sacerdotes, os levitas e todos os que tinham voltado para Jerusalém, começaram a reconstrução do templo de Deus. Só que depois de um tempo, a gente vê que eles interromperam a reconstrução. Esdras 4:24 nos diz que eles pararam a reconstrução do templo do Senhor. A obra do templo de Deus foi parada, interrompida. Por que isso aconteceu? Por causa do desânimo, por causa da falta de coragem, da falta de alegria. Em Esdras 4 mesmo a gente vê uma perseguição que aconteceu contra esse povo que estava reconstruindo o templo de Deus. Eles começaram a perseguir, começaram a criar ocasiões, criar coisas para poder desanimar aquele povo. Pagaram funcionários para se infiltrarem ali no meio do povo de Deus e começar a criar contenda, começar a falar no ouvido do povo, para que o desânimo fosse criado no coração deles. E muitas das vezes isso acontece aqui com a gente. Satanás envia os seus empregados, os seus escravos, porque quem serve a Satanás não é livre como nós que servimos a Deus. Quem serve a Satanás é escravo, porque não tem vontade própria, é escravo do diabo, escravo do pecado. E muitas das vezes o diabo envia pessoas, cria situações para nos desanimarem, para tirar a nossa coragem, para tirar a nossa alegria. Ele aproveita de coisas ruins que acontecem em nossa vida para plantar o desânimo em nosso coração. E aí nós acabamos deixando a obra de Deus, a vontade de Deus de lado. Esdras 4, a gente vê no capítulo 4, quando você puder, depois dá uma lida, uma estudada. Começaram a reconstruir o templo. Criaram situações para desanimar aquele povo. Chegaram até a falar com o rei. Porque o que eles disseram ao rei? Olha, se nós permitirmos que esse povo reconstrua o templo, levante os muros, nós estamos enrolados. Porque essa cidade, na visão deles, sempre foi uma cidade rebelde, uma cidade de rebelião. Nessa cidade, Jerusalém, levantaram-se grandes reis, e esses reis dominaram toda a terra. Então nós não podemos permitir que eles levantem esse templo de volta, porque significa a restauração da força daquele povo. Nós não podemos permitir que eles fiquem fortes novamente. E aí o rei mandou parar a reconstrução do templo. Quantas pessoas são usadas por Satanás para nos animarem, para tirar nossa alegria, para nos desviar de nosso foco, que é agradar a Deus, que é buscar a presença de Deus.
Muitas pessoas são usadas por Satanás para tirarem a gente do nosso foco. E nós não podemos dar ouvidos ao que o mundo diz, porque se a gente desanima, a gente para, a gente estaciona. Esse povo ficou estacionado, ficou estagnado, parado, durante 16 anos. Quando Ageu começou a ser usado por Deus para falar com eles, já haviam se passado 16 anos do início da reconstrução, e quando eles pararam por causa do desânimo e tantos outros motivos carnais. Só que o interessante é que existia uma indisposição para reconstruir o templo de Deus, mas havia uma disposição para construírem para si casas bonitas, casas belas. É o que a gente viu aí na leitura, no início dessa mensagem. Ageu 1, versículo 2 e 4. O que que diz? Assim diz o Senhor dos Exércitos: esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de construir a casa do Senhor. Versículo 4. Aí ele fala: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento e minha casa está destruída? Isso aqui algo profundo, porque nós sempre usamos como desculpa, dizendo: não é tempo de fazer isso. Nós estamos desanimados, estamos sem coragem, não queremos fazer, estamos indispostos por causa das nossas prioridades carnais, e falamos: não é o tempo de Deus. Sendo que Deus está falando: faça a minha obra, faça a minha vontade. Eu já falei com você o que você deve fazer, então por que você está parado? E aí no capítulo 1 de Ageu a gente vê o povo em uma situação precária. Se você ler Ageu capítulo 1, todo o capítulo, você vai ver que aquele povo trabalhava feito loucos, mas eles não colhiam nada de seu trabalho. A própria Bíblia diz que quando eles pegavam o seu salário, é como se eles colocassem um saco furado, sumia, desaparecia. Eles plantavam muito, trabalhavam muito, mas a colheita era pouca. Na hora de colher, colhiam pouco. Por quê? Porque a prioridade deles não era Deus. E é por isso que essa mensagem traz a nós a pergunta: qual é a nossa prioridade? Qual é a nossa prioridade? Porque quando começarmos a priorizar a Deus, as outras coisas vão vir e a gente nem vai notar elas chegando. Quando nós menos esperarmos, as bênçãos já estarão lá. Já estarão lá. Eu costumo dizer que quando você deixar de priorizar o mundo e priorizar a vontade de Deus, quando você menos esperar, chegar na sua casa, abrir a porta e você vai olhar e vai estar lá um anjo sentado no sofá dizendo: hoje Deus mandou eu te recepcionar porque eu tenho bênçãos para te entregar. Mas a nossa prioridade deve ser agradar a Deus. Reconstruir o templo de Deus deveria ser a prioridade daquele povo, porque, como eu já falei, o templo de Deus significava a habitação do Senhor no meio do povo. Isso nos traz o entendimento que a reconstrução do templo significava a restauração da comunhão daquele povo com Deus. O tempo, e aí eu quero que você entenda agora o templo de Deus nos dias de hoje. Será que Deus pede para você e para mim construir casas para Ele morar? Casas físicas.
Nós estamos aqui no salão da igreja, estamos aqui em um local onde nós chamamos de igreja, onde nós nos reunimos como congregação, porque a palavra nos ensina assim que nós devemos nos reunir como o seu corpo, o corpo de Cristo. Aqui é o lugar onde nós nos reunimos. Mas se não tivermos essa loja, esse templo, esse lugar, esse salão, nós não iremos deixar de nos reunir. Nós iremos nos reunir em um outro lugar, um local menor ou maior. Iremos nos reunir onde Deus nos levar para fazermos isso. Agora, Deus quer que a gente construa templos para Ele, como naquela época? Não. Na nova aliança agora, no tempo da graça, nós somos os templos de Deus. Você é o templo de Deus. E aí, eu faço a pergunta: como é que o templo de Deus está? Como é que você está? Nós agora somos o templo de Deus. Como é que o templo de Deus está? João 14, 23 diz: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos a Ele, e nele faremos morada. Você é o templo de Deus. Eu sou o templo de Deus. Atos 17, 24 diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuário feito por mãos humanas. Então não adianta mais templos construídos por nossas mãos, porque o que Deus quer agora é você, o seu coração. Ele quer habitar em nós, Ele quer habitar em você e em mim, porque agora na graça, por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, nós somos feitos moradas de Deus. 1 Coríntios 3, versículo 16 e 17 diz: vocês não sabem que vocês são o santuário e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. É sagrado. É por isso, depois nós vamos estudar, vamos aprender aqui no culto de ensino sobre o pecado contra o corpo, contra o nosso corpo, contra o templo de Deus, contra o santuário que somos nós. E muitas das vezes nós destruímos o santuário de Deus com o pecado, com a mágoa, com a raiva, com o ódio, com os frutos da carne, que são frutos maus, frutos venenosos, que destroem, que matam. E a palavra de Deus quer que você entenda, que nós possamos entender o seguinte: se você e eu somos o templo de Deus, a casa de Deus, nós temos que entender que a casa, ela sempre fica de acordo com o gosto do morador. A sua casa, ela não é arrumada de acordo com o gosto de um parente que não mora com você, de um amigo que não mora com você. Você arruma, você organiza a sua casa de acordo com o seu gosto. Os móveis ficam nos lugares que você quer que fiquem. Se você decora a casa, você decora de acordo com o seu gosto, de acordo com aquilo que você gosta. E se nós somos moradas, somos casas de Deus, o que isso significa? Significa que nós devemos negar
significa que nós devemos negar a nossa carne, para que possamos ser ofertas agradáveis a Deus. Só dizer, tenho Deus no meu coração, não adianta. Só dizer, eu tenho Deus aqui em mim, Deus está comigo, não adianta, porque a casa deve ficar de acordo com o que Ele gosta. A nossa vida deve andar de acordo com a palavra de Deus, pois é na palavra de Deus que nós encontramos os mandamentos do Senhor. E lá diz como o nosso coração deve estar: puro, limpo, vazio de todo mal, de todo sentimento ruim, e cheio dos frutos do Espírito Santo de Deus. Marcos 8, 34 e 35 diz assim: então ele chamou a multidão juntamente com os discípulos e disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. Nós devemos negar a nossa carne. Muitas das vezes negar os nossos sonhos. Porque muitas das vezes os nossos sonhos não são os sonhos de Deus. Muitas das vezes os nossos sonhos não nos levarão para lugares que agradam a Deus. Muitas das vezes o que nós planejamos inicialmente pode ser uma coisa que não nos leve a pecar contra o Senhor, mas lá na frente nos colocará em lugares que não agradam a Deus. Nós devemos mudar a nossa mentalidade. Nós não podemos pensar como o mundo pensa. Olha o que diz Romanos 12, versículo 2: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Então, entenda, nós não nos vestimos como o mundo diz que nós devemos nos vestir. Nós não falamos de acordo com o que o mundo diz, que nós devemos falar. Da nossa boca não sai aquilo que o mundo diz que é bonito, que é legal, que está na moda sair. Nós não vamos em lugares onde o mundo diz, esse lugar é bom. Não, nós estamos sempre na presença do Senhor, porque a presença de Deus é o que nos leva à vida eterna e nos salva de toda condenação. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Onde o mundo diz que é careta, o mundo diz que é cafona, é fora de moda, é aí que é o nosso lugar. Onde o mundo diz que nós estamos vivendo de acordo com... parecemos ETs, nós não somos daqui, de fato, nós não somos daqui, estamos vivendo aqui, mas um dia Jesus Cristo virá, nos arrebatará, nos levará para morarmos em mansões celestiais, pisaremos em ouro, iremos ser iluminados pela glória de Deus. E a nossa prioridade deve ser Ele. Devemos mudar a nossa forma de viver, largar o pecado. Muitas das vezes nós estamos aqui, vindo aos cultos, vindo à igreja, mas estamos em pecado. Eu vi um vídeo que me deixou assim, falei, Jesus, um pregador sendo usado por Deus, ele falava, não sei onde essa geração vai parar, não é? Eu não sei onde essa geração vai parar, uma geração que não busca Deus, uma geração que ao invés de ler a Bíblia, passa 3 horas na frente da televisão, uma geração que ao invés de orar, passa
o dia todo fazendo qualquer outra coisa e não busca a presença do Senhor. E aí ele falava, hoje, para essa geração é pedido que, né, ele falava, olha, não, para as mulheres, não mostrem o seu corpo, para os homens, não mostrem o seu corpo, não falem desse jeito, porque o que vocês estão falando está desagradando a Deus. E a gente sai da igreja, a gente acha ruim quando a gente escuta alguém, um pastor, um pregador, exigindo, né, debaixo da autoridade da palavra de Deus, esse tipo de coisa, para que nos santifiquemos com coisas que não deveriam ser, né, faladas. E no passado, o que Deus pedia? Pedia para pessoas morrerem queimadas em fornalha. Os crentes eram lançados em covas de leão. Os crentes eram queimados em cera, em óleo quente. João mesmo foi jogado no óleo quente. Sabe o que aconteceu com ele? A pele dele desgrudou do corpo dele, ficou em carne viva. Só que como Jesus disse que ele não morreria por causas, né, promovidas pelas mãos dos homens, ele não morreu. E que eu acredito que é o pior, porque ele sentiu toda a dor, porque se ele tivesse morrido era melhor, não ia sentir mais a dor, ia para a glória, né? Mas não, ali foi queimado no óleo quente, continuou vivo, a pele saiu do corpo, e ele recebeu a revelação de Apocalipse. Olha só que tremendo. E o que é pedido para nós hoje? Deus está pedindo para pelo menos dedicarmos a Ele meia hora de oração e leitura da palavra por dia. Ninguém ainda foi lançado, pelo menos aqui no Brasil, onde nós temos a liberdade tremenda, ninguém foi lançado no fogo, ninguém foi lançado em uma poça de óleo quente, ninguém foi apedrejado como Estevão foi apedrejado, ninguém morreu crucificado como Pedro disse, olha, não me crucifiquem como meu mestre, me coloquem de cabeça para baixo, que o sofrimento é maior. São pedidas coisas pequenas e nós achamos ruim, nós reclamamos, nós falamos que o pastor é muito radical, que é isso e aquilo, sendo que nós não experimentamos 1% do que o pessoal antigo experimentou, o sofrimento que eles tiveram para que essa Bíblia que você tem aí chegasse até você. Quantas pessoas, eu vi um vídeo também onde a pessoa falava qual é a diferença de Maomé do islamismo para o cristianismo, a diferença de Maomé para Jesus Cristo. Do islamismo era comercial, porque antigamente, se você falasse que aderisse ao Islã, que Alá era o único Deus, você pagava impostos menores. E se você falasse que era cristão, você era torturada, sua mulher estuprada, dos seus filhos lançados no fogo, todo mundo morria. Essa é a diferença. E o que nós sofremos hoje? O que nós vivemos hoje? Nós estamos vivendo um período tão bom, tão maravilhoso, e estamos jogando tudo isso fora. Tudo que os nossos irmãos lá atrás conquistaram, nós estamos jogando fora por causa da nossa falta de temor e porque nós estamos priorizando a nossa carne. Romanos 6:1 ao versículo 4 diz: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Tem gente que peca, pede perdão hoje, diz, eu vivo na graça mesmo, então vou pecar mais um pouquinho, amanhã pede mais perdão, eu estou na graça mesmo, tudo é perdoado.
Versículo 2: de maneira nenhuma, nós que morremos para o pecado, não podemos viver nele. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele através do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós teremos uma vida nova. Uma vida nova. O que fazíamos, o que pensávamos, onde andávamos, agora mudou. Mas tem gente que está na igreja, que ainda mente um pouquinho para, né? Uma mentirinha. Toca o telefone, não, diz que eu não estou. É uma mentira, leva para o inferno, é mentira, né? Batem lá na porta, não, diz que eu não estou. Tem o dinheiro, fala que eu não recebi o dinheiro ainda, porque a pessoa está com dinheiro e quer fazer outra coisa. Prefere não pagar, mentir, né? Ao invés de cumprir com os seus compromissos. Conclusão para essa mensagem: enquanto o nosso foco for construir as nossas próprias casas, construir a nossa vida de acordo com o que nós pensamos, achamos ou o que o mundo diz, nós não podemos ser casas para Deus. Mateus 6,24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois irá agradar a um e irá desagradar a outro. Nós não podemos servir a Deus querendo cumprir com os nossos desejos carnais. Nós não podemos servir a Deus querendo realizar os nossos próprios sonhos e projetos. Devemos deixar que Deus nos dirija, nos mostre o caminho, porque o caminho de Deus é o quê? É a verdade, a vida. O caminho que nós trilhamos, segundo a palavra de Deus, nos leva à vida, nos leva à vida eterna, nos leva a desfrutar uma comunhão eterna com o Senhor, onde nós não sentiremos dor, onde nós não teremos necessidades, será somente a glória de Deus. Jesus Cristo desafiou o jovem rico a se desligar de todos os seus bens, não é? A se desligar de tudo aquilo que ele mais valorizava em sua vida, para agradar a Deus. A gente vê essa história em Mateus 19. E o que o jovem rico preferiu? Ele ficou triste por causa da sua riqueza, porque ele tinha muitas riquezas e porque era duro demais para ele largar tudo para seguir a Jesus. Deus quer nos mostrar aqui que o cuidado exagerado dessa vida nos leva a priorizar outras coisas e nos afasta da presença dele. Deus não quer que nós, como eu falei no início, ignoremos as nossas responsabilidades, aquilo que nós devemos fazer para mantermos bem, nos mantermos bem, mantermos a nossa família, não. Mas Deus quer que a gente passe a entender que Ele cuida de cada um de nós e que a nossa prioridade deve ser agradá-lo, viver uma vida de acordo com a palavra dEle, deixar nosso coração de acordo com o que agrada a Ele, para Ele habitar em nós. Marcos 4, 18 e 19 fala sobre a semente que caiu entre os espinhos. A pessoa escutou a palavra, mas por causa das preocupações desse mundo, desanimou, se afastou da presença de Deus. Nós não podemos deixar que o mundo
nos leve para longe de Deus, nos afaste do Senhor. Não podemos deixar que as nossas vontades ocupem o lugar de Deus em nossa vida. Fique de pé nesse momento. Eclesiastes 12:13 diz: este é o fim do discurso, tudo já foi ouvido. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todos os homens. Deus falou conosco neste momento. Deus falou conosco nessa noite. É muito provável que você esperava outra coisa, você queria outra coisa, você queria Deus falar diferente, ouvir Deus falar diferente. É muito provável que eu também, nós sempre queremos ouvir que Deus está abrindo portas, né? Deus está derramando bênçãos, mas Deus acabou de derramar bênçãos e muitos nem notaram, porque Deus acabou de derramar a sua palavra, que é mais doce do que os favos de mel. Deus acabou de derramar a sua palavra em nossos corações, nos mostrando que nós temos a grande oportunidade de fazermos a sua vontade, de vivermos uma vida muito mais alegre, muito mais feliz na presença dele, priorizando a obra dele. Deus está falando, mais uma vez, cuide das minhas coisas que eu cuido de você. Cuide daquilo que eu te chamei para fazer, que eu cuido de você. Cuide em viver uma vida de santidade, renunciando o pecado, e o resto eu faço por você. Então, nesse momento, você sabe o que você deve deixar para trás. Você sabe o que você deve largar. Você sabe se você precisa abandonar algum pecado, abandonar alguma coisa que te leva para longe de Deus. Se até agora você priorizou alguma coisa que não seja a presença de Deus, feche seus olhos neste momento e vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai amado, nós estamos em sua presença neste momento. Pedimos perdão, Pai, por tudo aquilo que falamos, pensamos ou desejamos. Pedimos perdão, Senhor, se nós priorizamos até agora qualquer outra coisa que não seja a Tua presença, que não seja te agradar, que não seja fazer a Tua vontade, cumprir com o Teu querer aqui na terra, ó Pai. Nos perdoe, ó Senhor, se nós nos afastamos de Ti, porque desanimamos, porque falamos que não é o tempo, sendo que o tempo é agora. E o Senhor mesmo falou, Pai, que agora é a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão, Pai, em espírito e em verdade. Nós compreendemos neste momento, ó Pai, que é o tempo de priorizar a Tua palavra, de cumprir com a Tua vontade, ó Pai, porque está muito perto o tempo em que o Senhor voltará para levar a Tua igreja, para arrebatar a Tua igreja, ó Pai, e nós queremos fazer parte, Senhor, do povo que será arrebatado, do povo que será levado, Senhor, para morar contigo pela eternidade, vivendo, meu Senhor, uma eternidade de alegria, de felicidade, onde não há sofrimento, onde não há perseguição, onde não há dor, onde não há enfermidade, onde não há, meu Deus amado, nenhum tipo de mal que poderá nos assolar, nos atingir. Só haverá o bem e a Tua glória sendo manifesta, meu Deus, em nossos corações, em nossos corpos glorificados, mentes transformadas para adorarem o Senhor pela eternidade. Em nome de Jesus, ó Pai, aviva a Tua igreja, o Teu povo nesse momento, para que possamos viver, Senhor, um novo tempo, um novo período de nossa vida, ó Pai, que as perspectivas sejam novas, que, meu Deus amado, as ideias sejam mudadas, para vivermos os Teus sonhos, os Teus projetos, ó Pai, isso em nome de Jesus, amém.